Amém. Deus é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus 25. Nós vamos ler do 14 ao 30. Mateus 25, 14 ao 30. São vários versículos, então eu peço que você, por favor, mantenha-se aí bem atento, não é? Para que você não perca nenhum detalhe desse texto. A palavra diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abrindo uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois voltou, ou melhor, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que se tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Se você puder, feche os seus olhos mais uma vez. Paizinho, fala conosco através da tua palavra e ajuda-nos a compreendê-la para podermos vivê-la. Nós pedimos a tua ajuda nessa hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Como vocês viram, nós temos aqui um texto que fala a respeito de um patrão que entrega talentos aos seus empregados. Ele ia fazer uma viagem, ia demorar algum tempo fora, e ele entrega esses talentos e ele tem a esperança de que essas pessoas possam pegar esses talentos e produzir algo. Quando ele retornar, ele, não é, além dos talentos que ele entregou na mão desses servos, ele possa ter algum tipo de juros e possa ter algum tipo de lucro disso tudo. E o texto diz que ele entrega 5 para 1, e quando ele retorna, esse servo entrega os 5 e mais, não é, alguns que ele conseguiu, não é, fazer negócios e prosperar. Ele entrega 2 talentos a uma pessoa, e essa pessoa, quando ele retorna, entrega os 2 e mais algum tipo de lucro, porque ele também conseguiu negociar. Mas ao terceiro, que ele entregou 1 talento, esse servo não conhecia direito o seu senhor, e ele achou que o seu senhor era um senhor severo, e ele fica com medo, e ao invés de negociar o seu talento, ele enterra. E quando o seu senhor retorna, ele devolve somente aquele talento, com muitas desculpas, não é, acopladas àquela situação. E aí o seu senhor, ele não fica contente, logicamente, e ele repreende esse servo, e ele tira esse talento que ele havia lhe entregado, ele entrega aquele que conseguiu negociar e conseguiu ter 10. E aí ele fala: olha, esse último, não é, pode jogar ele ali fora, onde tem trevas, onde há choro e ranger de dentes. Eu queria falar nessa manhã a respeito de nós não enterrarmos o nosso talento. E o tema dessa mensagem é: enterrar o talento não é uma opção. Enterrar o talento não é uma opção. Não sei se os irmãos conseguiram acompanhar um pouquinho lá do ECEM, a conferência que nós tivemos lá em Portugal. No domingo, o pastor Maurício, que é o presidente da nossa igreja nacional, ele continuou lá em Faro e ele ministrou no culto da igreja de Faro. E ele esteve falando a respeito de intimidade vertical e relacionamento horizontal. O pastor Elias falou na sexta-feira um pouquinho também sobre isso. Eu também falei no sábado à tarde um pouquinho sobre isso. E é o que nós vemos aqui nessa parábola também. Nós precisamos
conhecer o nosso Senhor para poder aplicar de maneira correta os nossos talentos nos nossos relacionamentos. Então esse relacionamento que precisa de intimidade na vertical, que é nós com Deus, ele vai fazer com que a gente haja de maneira correta na horizontal, quando nós nos relacionamos entre nós mesmos. E se nós olharmos para a palavra de Deus, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que essa parábola, ela tem tudo a ver com proatividade. Essa parábola, ela tem tudo a ver com conhecimento. Essa parábola, ela tem tudo a ver com obediência. Esse Senhor entrega talentos para as pessoas e ele vai viajar. E quando ele retorna, ele espera algum tipo de lucro. E para nós termos algum tipo de lucro, nós temos que nos colocar em movimento. Nós precisamos ser proativos, nós precisamos ser pessoas interessadas, nós precisamos ser pessoas corajosas. Mas nesse caso em especial, esses servos, eles precisavam também ser pessoas obedientes. Eles receberam e eles precisavam obedecer para poder depois agradar o seu Senhor no seu retorno. E o Senhor também tem dado talentos a cada um de nós, amém? E Ele também espera proatividade, Ele também espera coragem, Ele também espera obediência. Quando nós nos colocamos a andar, o Senhor vai nos dando a capacidade necessária para nós sermos assertivos. Nós não podemos ficar parados, esperando as coisas acontecerem. Ontem mesmo nós oramos aqui na nossa noite de oração. É Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, Ele coloca o desejo dentro de nós, mas Ele também nos capacita para nós conseguirmos ser vitoriosos. Se o Senhor tem colocado certas coisas nas tuas mãos e tem dado esse desejo e tem te incomodado para que você possa fazer algo de produtivo, efetivo no reino dele, certamente Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar sozinho, Ele vai te capacitar para que você seja uma pessoa, né, assertiva, eficaz, que você conclua a tarefa que Ele tem colocado nas tuas mãos. Portanto, como servos dele, nós não podemos ser pessoas inibidas. Nós não podemos ser pessoas que não se desenvolvem. Eu sei que tem coisas que fazem parte do nosso jeito de ser, não é? Uns são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos. Uns são mais expansivos, outros são mais tímidos. Mas nós, mesmo com as nossas dificuldades, né, ou com o jeito que nós somos e que fomos formados, nós podemos ser pessoas que são desinibidas, porque mesmo aquele que é tímido, ele consegue ter relacionamentos, não é? Mesmo aquele que é bastante tímido, ele consegue, não é, ter certa flexibilidade na sua, digamos assim, nas suas ações, para ele conseguir alcançar as pessoas. Então, esse tipo de conduta, ela precisa acontecer nas nossas vidas. Quando nós somos inibidos, nós somos conduzidos, sabe a quê? Ao endurecimento. Quando nós nos recusamos a obedecer, nós estamos beirando a apostasia, porque nós estamos nos recusando a servir e a obedecer àquele que tem nos chamado para a ação. Isso, além de ser desobediência, leva ao esfriamento, porque eu acabo me afastando para justamente não ter, ou não cair na possibilidade, não é, de o Senhor me forçar a fazer aquilo que eu não quero. Mas o certo é que Ele não força a ninguém a fazer aquilo que a gente não quer. Ele simplesmente vai escolher outro para fazer aquilo que você tem se recusado a fazer. O Senhor vai colocar situações para você crescer e amadurecer, mas Ele nunca vai te forçar a alguma coisa. Simplesmente você vai estar desperdiçando a oportunidade e Ele vai escolher outro, levantar outro para fazer aquilo que você tem se recusado a fazer. Portanto, enterrar o talento não é opção. Se você deseja agradar aquele que tem te chamado, você precisa, com aquilo que Ele tem te dado, negociar, fazer, não é, a coisa acontecer, para quando Ele voltar para prestar contas, você poder falar: está aqui, Senhor, aquilo que você me deu, eu consegui multiplicar. Nós não sabemos, não é, aquilo que realmente nós temos dentro de nós, até o momento de nós sairmos da nossa zona de conforto e descobrirmos que realmente o Senhor tem nos dado coisas que a gente nem fazia ideia daquilo que, não é, daquilo que tínhamos. Sabe como é que eu me relacionava com as pessoas na minha adolescência? Muito pouco. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Meu pai, inclusive, muitas vezes, quando tinha alguma coisa para alguma situação que eu precisava resolver, ele costumava brincar, entre aspas, era mais uma provocação que ele fazia para ver se eu, não é, me colocava a andar. Ele dizia assim:
vai lá e usa o teu imenso poder de comunicação e resolve isso. Irônico, né? O meu imenso poder de comunicação. Porque eu era realmente uma pessoa bem tímida e muito calada. E eu tinha dificuldade em estar num ambiente e eu manter alguma comunicação com as pessoas. E ele brincava desse jeito, me desafiando. Às vezes até, não é? Zombando. Mas para ver se eu me mexia, né? Se criava calo, se ganhava cabedal. Para poder depois ser um homem, não é? Que pudesse ter uma vida e também uma família. E pudesse, não é? Me defender e pudesse também fazer as coisas acontecerem. E é irônico, porque hoje, não é? Eu estou aqui na frente de vocês, usando, talvez, né, o meu imenso poder de comunicação. Talvez não seja perfeito, talvez ainda seja limitado, mas é um grande passo, não é? Estive lá em Portugal, pude falar para os irmãos na conferência. Já estive em igrejas menores, já estive em igrejas maiores, e o Senhor tem me usado nessa caminhada. E sabe, eu sei que não vai parar por aqui. E se Ele me levar para falar para uma pessoa, falarei, como já aconteceu. Uma vez fui convidado para pregar numa igreja, achei que ia ter muita gente, tinha 4 pessoas. Tinha dado um acidente lá, e eles fecharam as ruas, e eles fecharam também as rotas do metro. Ou seja, ninguém conseguiu aparecer na igreja, só o pastor e mais 2 ou 3 pessoas. E eu dei tudo de mim. Usei meu excelente, ou o meu imenso poder de comunicação, e preguei o evangelho para aquelas pessoas. Mas também preguei já para igrejas maiores, e tenho, não é, regularmente pregado aqui para vocês, e não só isso. Não é? No dia a dia nós temos nos relacionado. E você pode falar assim, pastor, você fala pelos cotovelos. E é verdade, falo mesmo. Né? Mas não era assim há 20 ou 30 anos atrás. Então, aquilo que o Senhor tem dado nas nossas mãos, a gente deve usar e não deve enterrar esse talento. Se você perguntar, você sabia que você tinha isso dentro de você? De maneira nenhuma. E era tão evidente que eu não tinha, não é? Ou melhor, que não era aparente aquilo que eu tinha, que até mesmo meu pai muitas vezes usava essa frase. Eu ficava contente? Claro que não. Né? E isso me desafiou a ir desabrochando. Porque às vezes nós somos assim, como diamantes que precisam ser lapidados. Não é mesmo? Diamantes que precisam ser lapidados. O Senhor vai tirando as arestas. Veja bem, o Michelangelo, quando ele estava fazendo uma estátua chamada Davi, o rei Davi, e ele terminou, e as pessoas viram que aquilo tinha muito detalhe, mas muito detalhe mesmo. Dava para ver os músculos, era uma perfeição absurda. E aí perguntaram para ele, o que você fez para ficar desse jeito? Ele apenas disse isso. Eu vi o Davi dentro do mármore e eu apenas limpei aquilo que estava demais. Estava lá. Ele já tinha enxergado que estava lá. Amém? E ele só tirou e limpou para que pudesse aparecer realmente a forma que ele desejava. Então, o Senhor tem colocado dentro de nós talentos. Nós precisamos deixar o Senhor nos usar. Porque enterrar o talento de maneira nenhuma é uma opção. Mas repare que as nossas ações e comportamentos, elas são influenciadas pelas nossas paixões. Por exemplo, você que é casado, o que te levou a pedir, os homens aí, a sua esposa em casamento? Certamente é porque você estava apaixonado, ou pelo menos essa é, né, na maioria dos casos, a verdade. Você estava apaixonado, te levou a agir, porque o comportamento é determinado pela paixão. Só que as paixões, elas são primordiais para nós tomarmos decisões. Por isso que você foi lá, talvez você ajoelhou na frente dela, talvez você deu um anel e você falou assim, você quer casar comigo? Por quê? Porque a sua paixão levou você a ter um comportamento e esse comportamento te levou a agir. Amém? Só que essas decisões que nós tomamos, elas precisam ser, como eu falei desde o início, assertivas, porque senão nós vamos colher coisas ruins na nossa vida. E essas decisões, elas só podem ser tomadas com base no conhecimento. Então, quanto mais eu conheço, mais eu consigo me posicionar, certo ou errado? Porque mesmo que você estivesse apaixonado, conhecendo, né, os homens aí, a sua futura esposa, se você detectasse qualquer coisa ali que não fosse muito bom, talvez você não se ajoelhasse na frente dela e não fizesse a proposta. Então, quanto mais eu conheço, mais eu tenho condição de me posicionar. Sim ou não? Mais eu tenho condição de me apaixonar, mas também mais eu tenho condição de dar 3 passos para trás e até fugir, se for necessário. Por isso que as pessoas digam assim, se você tem uma pessoa que você admira, né, o que o mundo chama de ídolo,
evite conhecê-lo, porque ou você vai se apaixonar mais, ou você vai se decepcionar de uma forma muito grande. Eu ouvi uma história de um homem que seguia uma banda de heavy metal em todo lugar que essa banda ia. Em todo o lugar que essa banda ia, estava lá o fã, vendo o show, cantando junto, fazendo aquela festa. E aí o repórter perguntou, e como são os integrantes da banda? Ele falou assim, não sei, nunca conheci. Como não? Faz 15 anos que você vai em todo o show da banda e você não conhece eles. Ele falou assim, não conheço e nem quero conhecer. Por quê? Porque eu tenho medo de me decepcionar. Porque às vezes nós conhecemos as pessoas de forma íntima e nós nos decepcionamos. Mas no caso de Deus, quanto mais você conhece Deus, menos você se decepciona, mais você se apaixona. Não é? Na presença dele há delícias perpétuas. Na presença dele há plenitude de alegria. Ele é amor. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se apaixona por ele. E quanto mais você se apaixona por ele, mais você tem condição de se posicionar, não é? De agir, porque você tem convicção. Ninguém age sem convicção. Ninguém age sem convicção. Se ele deu talentos na sua mão, você só vai agir e negociar com esses talentos e fazer esses talentos darem lucro, né? Ou causarem algum tipo de produção, se você for uma pessoa convicta. O problema é que muitas vezes nós não temos essa convicção porque a gente não conhece aquele, não é? Que nos chamou para a missão. A gente entrega a nossa vida, mas a gente não tem muito relacionamento com ele. A gente olha para a cruz, a gente vê que ele morreu por nós, a gente aceita isso. Mas na hora de deixar ele ser Senhor em nós, muitas vezes a gente bota o pé no freio, porque falta convicção. Só que quando tem convicção, a gente entende que a gente tem os talentos e a gente precisa negociar os talentos. Só que o resultado disso é o Senhor que vai trazer, não somos nós. Nós não temos a condição de mensurar o resultado dessa colheita. Só o Senhor tem, porque Ele vai nos usar de acordo com a sua vontade. O problema é que muitas vezes nós tomamos para nós a responsabilidade de produzir X. E o Senhor não pede isso de nós. O texto aqui, ele é uma parábola que nos mostra um tipo de produção com aquilo que Ele tinha destinado aos seus servos. Mas o texto não está dizendo que nós precisamos duplicar. O texto não está dizendo que nós precisamos triplicar. O texto está dizendo simplesmente que nós precisamos conhecer o nosso Senhor, para não ter medo e nem receio de usar aquilo que Ele tem nos dado. O Senhor te deu um bom poder de comunicação? Use. O Senhor te deu compaixão? Use. O Senhor te deu generosidade? Use. O Senhor te deu um ombro amigo que as pessoas podem se achegar para chorar e desabafar? Use. O Senhor te deu um bom ouvido? Você é um bom ouvinte que as pessoas podem estar tranquilas na sua frente, desabafando, e sabe que ali vai ter uma pessoa que guarda segredo e que as compreende? Use. O Senhor te deu um talento em alguma área? Use. Ele te deu talento para ser um empresário? Use. Ele te deu um talento para ser uma pessoa que faz negócios? Use. É na área das finanças? Use. É na área do ensino? Use. É na área que for. É na área de cuidar de pessoas? Use. É na área de cuidar de crianças? Use. E através disso, o Evangelho vai ter um meio para ser partilhado. É o que a gente faz com as crianças lá no futebol. Eu já fui jogador, eu acabei minha carreira já há mais de 10 anos, e eu podia simplesmente estar afastado do futebol. Porque, sinceramente, toda vez que eu me meto a brincar um pouquinho, a jogar um pouquinho, eu fico imprestável por uns 2 dias. Dói tudo o que você pode imaginar, dói até o pensamento. Eu tenho vezes que eu subo de gatinhas as escadas lá da minha casa. E a Isabela fala, de novo? Teimosia, né? Mas é um meio de eu estar com pessoas e eu poder partilhar o Evangelho. É o que a gente faz todo sábado de manhã com as crianças lá na escolinha, eu e o Felipe. A gente dá o treino para elas. E através dessa abertura que nós temos, os nossos talentos não estão sendo enterrados. Mas é uma oportunidade de nós multiplicarmos esse talento e fazermos Jesus conhecido das pessoas. Amém? Só que quanto menos nós conhecemos a respeito de algo ou alguém, mais alienados e inertes nós nos tornamos. Olha agora, vai ter eleição no Brasil. E você pergunta para algumas pessoas, e aí? Você vai votar em quem? Está pensando em votar em quem? Ah, odeio política, não quero nem saber de política. É uma pessoa que não conhece política e está se alienando e não tem condição de fazer uma escolha consciente.
vai deixar essa escolha na mão de outros, amém? Né? E depois vai reclamar daquilo que for estabelecido. É o que geralmente acontece. Agora, se eu desconheço a pessoa de Jesus e desconheço a pessoa de Deus, eu vou me alienar dele, eu vou me apostatar da fé, eu vou me esfriar. Porque não existe conhecimento ou revelação de Deus que traga descaso e indiferença às nossas vidas, que traga desobediência e negligência às nossas vidas. Quanto mais eu desconheço, mais indiferente eu sou. Quanto mais eu desconheço, mais alienado eu sou. Quanto mais eu desconheço, mais negligente eu sou com os dons que Ele tem me dado. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais eu conheço, mais eu quero fazer. Amém? Porque mais eu amo. E porque mais eu amo, mais eu me mexo. E porque mais eu me mexo, mais eu tenho condição de impactar vidas. E porque mais eu tenho condição de impactar vidas, mais essas vidas podem conhecer a Jesus e serem transformadas também. Então, isso tudo está ligado ou ao conhecimento ou ao desconhecimento. E o desconhecimento leva ao quê? Ao receio, ao medo e à ignorância. Ignorância do sentido mesmo de desconhecer, não da falta de educação ou da falta de estudo. Porque os discípulos que Jesus chamou para si, a maioria deles eram ignorantes no sentido de não terem estudos, de serem iletrados, de não terem educação. Mas aqui nós estamos falando de uma ignorância de desconhecimento. E esse desconhecimento, ele vai me levar a esconder realmente o meu talento. Porque eu vou olhar para o mestre, para o Senhor, e eu vou falar assim, ele é duro e ele é severo, ele é mau. Da mesma forma que esse servo da parábola fez. Por não conhecer o seu Senhor, ele se recusou a usar os seus talentos. E ele faz até mesmo uma declaração ousada quando esse homem retorna. Ele fala assim, eu sei que você é severo e que você é mau, e eu fiquei com medo. Se você olhar para Deus com essa perspectiva, você não vai fazer nada. Você vai ficar parado. Você não vai se mexer. Porque você vai achar que se você fizer e você não fizer bem, vai vir um raio do céu na sua cabeça como uma reprovação dele para a sua vida. Isso não é verdade. Repare que ao desconhecer o seu Senhor, ele ficou parado, ele ficou inerte, ele ficou inoperante. E ele não teve coragem de negociar o seu talento. Então a pergunta que fica é, será que nós conhecemos ao nosso Senhor? Porque a gente aceita Jesus como Salvador, amém? Mas também a gente aceita Jesus como Senhor. E se Ele está falando para você, olha, eu te chamei para que você cause impacto nas nações, eu te chamei para que você partilhe o Evangelho, eu te chamei para que você cumpra a grande comissão de ir, pregar o Evangelho e fazer discípulos. E aí você olha para esse Senhor e fala assim, eu tenho medo porque Ele é severo e Ele é mau. Você não vai fazer nada, você nem vai sair do seu lugar. Você vai ficar vendo a banda passar e você vai ficar contando os dias, não para ter um encontro com Ele, mas para não se encontrar com Ele. Olha só, você acha que esse rapaz que enterrou o talento, ele esperava que o seu patrão retornasse? Eu garanto que aquele que tinha 5 e com os 5 conseguiu mais 5, ele estava esfregando as mãos e pensando assim, quando que meu patrão vai voltar para eu mostrar a minha produção? Aquele que tinha 2 e negociou e ganhou mais 2, estava assim, quando que ele vai voltar que eu quero mostrar aquilo que eu consegui? Aquilo que ele me deu, eu consegui duplicar. Eu estou ansioso para vê-lo novamente, porque certamente eu vou mostrar e eu vou receber uma palavra de elogio. Mas esse moço que enterrou e que tinha medo do seu Senhor, eu penso que ele estava, não é, pensando justamente o contrário. Eu não quero que ele volte nunca. Quanto mais ele demorar, melhor. Porque se eu já estou com medo dele longe, imagina quando ele estiver aqui perto e eu ter que explicar para ele que eu não fiz nada com aquilo que ele tinha me dado e eu enterrei. Mas esse dia chegou e esse moço, ele falou na cara do seu patrão, do seu Senhor, olha, eu sei que você é mau e severo. Já imaginou você na frente de Jesus, olhando para Jesus e falou assim, eu sei que você é mau e severo? E tem gente que vai falar isso, e vai falar, por isso que eu fiquei com medo, por total desconhecimento da pessoa de Jesus. Porque se a gente realmente conhece o nosso Senhor, de maneira nenhuma nós vamos olhar para Ele e achar que Ele é mau, porque Ele é bom, amém? De maneira nenhuma nós vamos achar que Ele é severo, porque Ele é justo. De maneira nenhuma nós vamos, da mesma forma que esse rapaz aí,
fazer declarações erradas com relação à pessoa do Senhor. Porque se nós o conhecemos, nós vamos ver que Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Então, por não conhecer o seu mestre, ele achou que ele era um homem severo e injusto. E essa visão distorcida o levou a entregar, ou melhor, enterrar o seu talento. Que nessa manhã você saia daqui com uma visão que não é distorcida, amém? E que se você por acaso tem enterrado seu talento, você deixe de ter essa percepção e você possa usar os seus talentos para a honra e para a glória dele. Não saia daqui com uma visão distorcida a respeito do seu Senhor, porque enterrar o talento não é uma opção. Não é uma opção. Esse senhor voltou e falou assim: se ao menos você tivesse colocado lá no banco. O pior dos investimentos, né? Depois de enterrar o talento é deixar lá no banco. Se você for olhar todos os especialistas aí de economia que falam sobre investimentos, eles dizem a mesma coisa. Não deixe o seu dinheiro no banco. Use esse dinheiro de alguma forma, invista, faça o dinheiro mexer para que você possa ter algum tipo de lucro. Porque deixar lá no banco é ruim. Mas esse menino, ele fez, esse homem, esse servo, ele fez ainda pior. Nem no banco ele deixou. Ele usou a pior forma realmente de investimento. Porque ele fez isso para se preservar. Mas quando ele tentou se preservar, ele acabou se condenando. Porque enterrar o talento não é uma opção. A inércia nunca é uma opção. Amém? Essa negligência covarde resultou em quê? Em esterilidade. E aquilo que foi colocado nas suas mãos não apenas deixou de produzir, mas até fez com que ele perdesse aquilo que o seu Senhor tinha dado. Repare, ele enterrou, não produziu. O Senhor voltou, o Senhor falou: pega isso aqui que ele enterrou e entrega para que ele tem 10. E ele ficou de mãos vazias, ficou a ver navios. Ganhou de mão beijada, mas não usou aquilo. E acabou perdendo. E às vezes a gente pode olhar para essa atitude do Senhor e falar assim: ah, isso é injusto. Ué, não foi ele que fez as regras? Se ele fez as regras, ele determina como o jogo é jogado. Se ele postou em você e você se recusou, não é, a dar frutos, ele pode tomar a decisão de usar outro e colocar os mesmos dons e talentos que você ganhou dele na mão de outro, para que o outro possa fazer aquilo que precisa fazer. E é assim mesmo. Quantas pessoas talentosas no reino de Deus nós conhecemos que no final das contas não fizeram nada e Deus acabou substituindo essas pessoas e usando outras, talvez não tão talentosas, mas com o coração no lugar certo, que gostavam de agradar a Ele e que usaram aquilo que Ele tinha dado realmente para produzir algo relevante. Amém? Então, se existe algo que nós temos que temer na nossa vida, é nos tornarmos somente a sombra daquilo que nós deveríamos ter sido. Deus tem altas expectativas a respeito de mim e a respeito de você. Altas expectativas. Inclusive, ele, na palavra dele, ele diz: pede e eu darei às nações por herança. E às vezes a gente não consegue impactar a nossa família. Às vezes a gente não consegue dar bom testemunho na nossa família. Às vezes a gente se recusa por vergonha. E a gente se omite. Então, tenha medo, tenha pavor, na verdade, de ser somente uma sombra daquilo que você poderia ter sido. Nós servimos a um Deus de coisas grandes, e Ele prometeu que no nome de Jesus nós poderíamos fazer obras iguais ou maiores. Você acha que Jesus estaria brincando conosco ao dizer: vocês podem fazer coisas maiores, iguais ou maiores daquelas que eu mesmo fiz? Você acha que Jesus estaria brincando conosco ao declarar uma coisa dessa? De maneira nenhuma. E nós vemos isso acontecendo na vida dos discípulos. Eles fizeram obras maiores daquelas que Jesus fez. Em extensão, em alcance, eles foram para lugares que Jesus não foi. E hoje nós temos a possibilidade também de ir para lugares que Jesus não poderia ter ido. Jesus andou a pé. Hoje nós temos vários meios de locomoção, inclusive a internet. Se nós postarmos alguma coisa, as pessoas elas ficarão sabendo. E eu me incluo juntamente com você e assumo muitas vezes a culpa de negligenciar essa área, porque nós poderíamos estar muito mais ativos na internet do que nós estamos. Porque muitas vezes a gente tem vergonha, muitas vezes a gente tem receio do que os outros vão falar, do que vão pensar, disso e daquilo, e a gente acaba travando as nossas ações. Mas não é isso que o Senhor quer.
Ele quer salvar pessoas de todas as línguas, povos, nações, e Ele está em busca de pessoas que queiram participar do seu mover aqui na terra. E Ele pergunta para mim e para você nessa manhã: será que Ele pode contar conosco? Será que o Senhor pode contar comigo? Será que Ele pode contar com você no seu mover aqui na terra para salvar pessoas de todas as línguas, povos e nações? E Ele faz coisas grandes, e Ele tem feito coisas grandes por meio de pessoas simples. Porque você pode estar pensando aí: pastor, mas eu não estudei. Pastor, mas eu não tenho talentos. Pastor, mas eu não tenho capacidade. Pastor, mas eu isso, eu aquilo, eu estou com a perna, não é? Aí machucada. Pastor, eu não consigo. E na Bíblia nós vemos homens e mulheres de Deus também dando muitas explicações e desculpas. Um falou: eu não sei nem falar, não é? O outro falou: eu sou o menor da minha casa. O outro falou: mas eu sou pecador, afasta-te de mim. E o Senhor mesmo assim os usou para a honra e para a glória dele, e foram pessoas que hoje nós podemos ler a respeito delas e nos inspirar. Inclusive, se você for lá em Hebreus 11, você vai ver uma lista dos chamados heróis da fé, e você vai ver que eram pessoas como nós, mas que se dispuseram a enfrentar todos os tipos de desafio com coragem. Eles foram pessoas que fizeram a diferença. E o texto nos diz lá em Hebreus 11 que foram homens dos quais o mundo não era digno. E é uma das orações que eu faço: Senhor, que eu seja um homem que o mundo não é digno. Um homem que o mundo não é digno. Que os nossos valores não sejam os valores do mundo. Que os nossos princípios não sejam os princípios do mundo. Que os nossos desejos não sejam os desejos do mundo. Que os nossos quereres não sejam os quereres do mundo. E que a diferença que a gente faça nesse mundo para o reino de Deus e em benefício do reino de Deus sejam realmente relevantes. Porque aí o Senhor vai olhar para nós e talvez vai nos incluir no Hebreus 11, 2.0. Homens e mulheres da missão cristã portuguesa, dos quais o mundo não é digno. Amém? Então não esqueça, o pastor Cezinha Cita sempre diz que Deus usa coisas simples para produzir o extraordinário. Ele usa coisas simples e pessoas simples para produzir o extraordinário. Sabe por quê? Porque se ele usasse os suprassumos dos suprassumos da humanidade, a glória não seria dele. A glória seria dessas pessoas que são ultra capacitadas e talentosas. Mas como ele usa pessoas simples, vasos de barro, como eu e você, a glória é sempre dele. Amém? Então não caia no erro de achar que a vida cristã, ela só funciona e só acontece aqui na igreja. Cantando, por exemplo, essa última música que eu gosto demais. Quero adorar, o meu alvo na vida é te adorar. Nós adoramos, não só com contemplação, não só através de música e adoração, mas nós adoramos através de ação, através de serviço, amém? Através de impactarmos a sociedade, porque o pastor Augusto Nicodemos, ele costuma dizer que a igreja contemporânea canta demais e age de menos. Ele diz: nunca se cantou tanto dentro das igrejas e nunca se desconheceu tanto a respeito da palavra. Não sou contra a música, aliás, acredito que realmente no ambiente de adoração, e é o que a palavra diz, o Senhor se move no meio dos louvores do seu povo. Só que nós precisamos da outra parte, que é o conhecimento da palavra, que nos leva à ação. Amém? Nós adoramos também através do nosso serviço. Então repare, essa parábola que nós lemos não afirma que esse servo era uma pessoa ruim. Não afirma isso. Não afirma que o servo era mau. Não afirma que ele era mau caráter. Não afirma que ele era desonesto. A parábola, ela afirma que ele não fez nada. Esse foi o seu pecado. Não diz aqui que ele desperdiçava ou desperdiçou o dinheiro do seu senhor. Não, diz que ele enterrou. O seu pecado foi o medo, o receio e a inércia. Então lute contra um cristianismo do tipo: não posso fazer nada, não há nada a fazer, ou eis-me aqui e envia outro. Lute contra esse tipo de cristianismo. O Senhor falou para Isaías, não é? Quem há de ir por nós? Já pensou se o Isaías falasse assim: eis-me aqui, Senhor, envia o anjo ali, aquele anjão aqui bonito, ó, grandão, fortão. Ele não falou isso, né? Ou envia lá um outro profeta meu contemporâneo. Não, ele falou:
eis-me aqui, envia-me a mim. Então lute contra esse cristianismo que diz, não há nada a fazer. Aquele cristianismo que coloca um ponto onde Deus tem colocado uma vírgula. Aquele cristianismo que diz, Senhor, eu estou aqui junto com os outros, mas esse é mais capacitado, aquele é mais capacitado, usa eles. Porque você vai estar caindo no erro desse servo. E você não vai estar fazendo nada, você vai estar inerte. E o inerte foi reprovado por Jesus. Amém? A inércia é uma forma de se opor à obra do Senhor. E certamente isso não agrada a Deus. Afinal, Jesus já nos advertiu lá em Mateus 12, dizendo, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que não ajunta, espalha. E toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro de uma situação lá em Faro. Nós fizemos um retiro para jovens, eu e a Isabela, juntamente com outro casal, nós éramos líderes dos jovens naquela igreja, naquela altura, e nós fizemos um evento de música, que durou o final de semana todo, convidamos algumas bandas, e foi uma maravilha. Só que no final de um evento desse, o que precisa fazer? Precisa arrumar tudo, né? Precisa limpar tudo, precisa organizar tudo, precisa deixar tudo bonitinho para a semana que vai começar, não é? Então nós bagunçamos, agora nós desbagunçamos e arrumamos. E aí estávamos nós lá, lavando, secando, varrendo, passando, né, a esfregona no chão. E tinha uma rapariga que participou do evento, sentadinha. E todo mundo dando litro, fazendo, acontecendo e tal, para deixar aquilo tudo um brinco. E ela sentadinha. O inglês ia falar que ela don't bother, né? Don't bother, fica ali, tranquilo. E aí uma hora eu falei, ô fulana, ajuda aqui. Ela falou, não, a minha parte eu já fiz, que foi participar aqui do evento. Ah, que beleza, né? Que beleza. Aí eu peguei meu caderninho lá, escrevi assim, ministrar sobre serviço no próximo culto de jovens. Inerte. Ela não agradou a gente que estava ali, imagina agradar o Senhor, porque ela estava na inércia. E toda vez que eu leio esse versículo, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Na minha cabeça era, nós estávamos ajuntando, e ela estava espalhando. Pastor, mas ela não estava bagunçando o serviço de vocês. Vocês não limpavam para cá e ela deslimpava para lá. Mas por não fazer nada, ela não estava conosco naquela ação. E na visão de Jesus, não estar com ele nessa ação é atrapalhar a sua ação. Pastor, mas eu não estou usando o meu talento, eu estou enterrando. Está tudo bem. Não está tudo bem. Jesus está dizendo que você está atrapalhando a obra dele. Porque você não está com ele ajuntando, então você é contra ele. Porque quem não é com ele ajuntando é contra ele espalhando. Mesmo que esteja parado. Essa é a inércia. O que é a inércia? É a tendência de um corpo manter-se em movimento ou não. Se o corpo está em movimento, a inércia vai fazer com que ele continue em movimento. Então se você está utilizando o talento que Deus tem te dado, continue em movimento, porque a inércia vai fazer você continuar em movimento. Um exemplo, nós estamos conduzindo e estamos indo numa velocidade considerável. Quando a gente pisa no travão de uma vez, o que acontece? O que acontece? A gente não leva um tranco, o nosso corpo não vai para frente? Por quê? Porque o nosso corpo, juntamente com o nosso carro, estava em movimento. Só que, inesperadamente, a gente trava o nosso carro, só que o nosso corpo não sabe disso, ele continua em movimento. O problema da inércia é que ela acontece também quando o corpo está parado. Para um corpo parado começar a andar, leva uma data de tempo. Os corredores de 100 metros rasos, eles são muito mais rápidos do meio para o fim da pista do que do meio para o início da pista. Porque eles saem de uma posição de inércia total, em que eles estão parados no lugar, para se colocar em movimento. E eu olho para esse texto e eu vejo que existe uma força que precisa atuar para nos colocar em movimento, quando nós estamos parados. Porque essa é a inércia. Um objeto parado sempre tende a permanecer parado. E o que é essa força que precisa atuar para nos fazer sair de um local de estacionamento para um local de movimento? Porque a gente só sai do lugar parado, só sai dessa inércia
e começa a se movimentar se uma força externa agir. Esse texto me mostra que essa força externa é a obediência. Quando eu resolvo obedecer, no matter what, eu começo a sair do lugar de estacionamento para um lugar de movimento, um lugar de parado, de inércia total, para um lugar de ação. Pastor, não entendi. Não tem problema, obedeça. Pastor, estou começando a entender. Continua obedecendo. Pastor, entendo perfeitamente. Obedeça. Pastor, mas isso, obedeça. Pastor, mas aquilo, obedeça. Obedeça, obedeça e obedeça. Amém? O patrão não explicou muito bem aqui muitas coisas para o seu servo. Ele só queria obediência. O servo também não se deu ao trabalho de perguntar algumas coisas, mas deveria ter obedecido. Não é? No final nós vamos entender tudo, gente. Agora talvez a gente não entenda muito. Então essa tendência natural que cada corpo tem de manter o seu estado inicial só pode ser alterado pela aplicação de uma força externa. E aqui nós vemos que essa força é a obediência. Em Filipenses 2, 12 e 13, nós vemos que também essa força é chamada de obediência, pois ela nos tira de um estado de torpor espiritual, de apatia espiritual, nos coloca em movimento. E eu gostaria de terminar essa palavra lembrando de um provérbio, provérbio 27. Tem um verso nesse provérbio que vai falar que o preguiçoso, ele olha para fora e ele diz, tem um leão lá fora. Conhece esse texto? O preguiçoso, ele olha para fora e ele fala assim, tem um leão lá fora. Ou seja, ele já decidiu não sair de casa porque está perigoso. Eu fico pensando, muitas vezes a gente olha para fora e a gente fala, tem um leão lá fora. Qual é a probabilidade de ter um leão aqui nas ruas de Jersey? É pouquíssima a probabilidade, né? Nesse tempo também, que foi escrito esse provérbio, também não era muito provável. Era mais provável, mas não era muito provável, né? Porque pelo menos nas cidades existia um pouco de civilização e civilidade. Mas hoje, muitas vezes, nós damos essa desculpa. Tem um leão lá fora, então eu não me mexo. Mas repara, não é só o preguiçoso que fala tem um leão lá fora. Às vezes o medroso fala também. E aí o medroso diz, é muito perigoso, eu não quero sair da minha zona de segurança, de conforto, porque algo pode acontecer comigo. Não é? E o preguiçoso vai dizer, é muito difícil, dá muito trabalho. Mas também o despreocupado, aquele que não está nem aí para as coisas, ele vai dizer o seguinte, não tem a ver comigo, não tem nada a ver com o problema dos outros. Eles que se virem. Eles que se virem. Deixa aqui eu falar um negocinho para vocês, vou passar vergonha juntamente com vocês. Não, vocês não vão passar, vocês vão ver eu passar vergonha. Eu era criança e nós estávamos num pavilhão lá na minha cidade assistindo um jogo de futsal. E aí, aquilo tinha muita gente. E quando você é criança, você tem sempre aqueles meninos que gostam mais de fazer, não é, as porcarias do que os outros. Eu estava sentado com os meus amigos e um dos meus amigos estava usando um boné, um chapéu. E aí passou um desses meninos aí que gostam de mexer com os outros e de arranjar confusão, e pegou no boné dele e saiu correndo. E aí saiu correndo o meu amigo, o outro meu amigo, a irmã do meu amigo, e foram embora. E a outra irmã dele passou por mim e falou assim, você não vai tentar ajudar? Eu falei assim, não tem nada a ver com isso, não é meu. Vergonha, né, gente? Vergonha, né? Ela era mais velha, ela me olhou com uma cara. Ela falou assim, não é seu, mas é do seu amigo. Aqui me deu uma vergonha, que eu levantei de onde eu estava, corri mais rápido que o Usain Bolt. Mas depois de ter levado uma nas orelhas, né? Egoísmo, descaso, desinteresse, despreocupação. Não tem nada a ver com isso. Deixa os outros correr atrás para ver se recupera esse boné. Mas olha que engraçado, se fosse o meu boné, eu queria que ele fosse, né? Até hoje eu lembro, eu devia ter uns 7, 8 anos, ó a vergonha. Até hoje eu tenho 45, eu lembro disso, né? E tem os indiferentes também, que também são parecidos com esses que são despreocupados, que eles dizem aquilo que Caim falou para Deus, depois de ter matado Abel. Deus perguntou, cadê o teu irmão? Ele falou, acaso eu sou guardador do meu irmão? Quero lá saber dele. Acaso eu sou guardador do meu irmão? Então o indiferente diz, eu não me importo se ele morreu, se ele está vivo, se ele vai para o céu, se ele vai para o inferno, eu não estou nem aí. Gente, o medo não pode nos paralisar, a preguiça não pode nos parar, o descaso não pode
deixar a gente parado, inerte, sem fazer nada. A indiferença, ela não pode ser algo comum nas nossas vidas. Então pare de procrastinar, pare de resistir, pare de recalcitrar contra o aguilhão. Jesus apareceu para Paulo a caminho de Damasco e falou: Paulo, por que você me persegue, Paulo? Eu nem sei quem que você é. Como que eu estou perseguindo você? Você está contra a minha causa, então você está me perseguindo. Você está contra os meus, então você está me perseguindo. Para de recalcitrar contra o aguilhão, não vale a pena. Você que está parado, sem fazer nada, enterrando seu talento, para de recalcitrar contra o aguilhão. Para de resistir à vontade e ao plano de Deus, porque isso é duro, isso é inútil, isso é tempo perdido e vai trazer dor para a sua vida. Enterrar o talento não é uma opção, pois aqueles que fizeram isso foram considerados servos inúteis e foram jogados onde há escuridão, trevas, é o que o texto diz lá no verso 30. Foram jogados onde há trevas, onde há choro e há ranger de dentes. Então, se você deseja ser um servo bom e um servo fiel, e se você deseja entrar no gozo do seu Senhor, você precisa ser o quê? Proativo. Você precisa ser obediente. Você precisa ser uma pessoa que entende que enterrar o talento não é uma opção. E seja aquilo que Deus tem colocado na sua mão, use para ser relevante na obra dele, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé?